Mayday? What the hell is that? Mayday? Why, that's the Russian New Year. You know, we'll have a big... Se você ouvir isso 3 vezes, talvez, só talvez, a sua hora chegou. Porém, essa história vai te surpreender. Mayday. Você já ouviu isso em filmes, séries, documentários, e toda vez que essas 2 palavras ecoam pelo rádio, algo dentro de você já entende. Não é um pedido comum, é o último recurso antes do desastre. Mas por que Mayday? Por que não simplesmente socorro, help ou qualquer outra palavra mais direta? Agora imagine o céu lotado, aviões cruzando fronteiras, pilotos de diferentes países, cada um falando uma língua, cada um com seu sotaque, e no meio disso tudo, rádios antigos, chiados constantes, falhas na comunicação em segundos que valem vidas. Como garantir que todos entendam que ali existe uma emergência real? Foi nesse cenário tenso, quase caótico, que nasceu um código universal capaz de atravessar idiomas, ruídos e fronteiras. E ele não veio sozinho. Outros sinais surgiram como pam-pam, indicando uma situação urgente, mas ainda controlável, usado para alertas importantes que não envolvem perigo imediato. Tudo isso surgiu em uma época em que a aviação ainda engatinhava, os equipamentos eram instáveis e a comunicação podia falhar no pior momento possível. Mas por trás dessas 2 palavras existe uma mente, uma história e uma decisão que mudou para sempre a segurança dos céus. Afinal, quem inventou o Mayday? E por que ele soa tão assustador? Eu sou o Alien, e você está no Mundo Novo. Se inscreva no canal, ative todas as notificações e compartilhe nossas ideias. Olha essas aeronaves sendo feitas gigantes, colossais, máquinas de centenas de toneladas que rasgam o céu a mais de 800 km por hora e deixam muita gente com medo só de imaginar estar lá dentro. Se der merda lá em cima e você ouvir essa palavra, parabéns, você provavelmente tem poucas chances. Um nome está por trás disso e ele é Frederick Stanley Mulford. Enquanto as fábricas moldavam fuselagens de aço e ribetes eram cravados como se fossem armaduras voadoras, o mundo precisava de algo invisível, mas tão poderoso quanto os motores. Uma palavra que atravessasse o caos, o barulho, o chiado dos rádios antigos e o desespero humano. Antes do Mayday existir, pilotos gritavam, operadores se confundiam, línguas se misturavam no ar e segundos preciosos eram perdidos. No início da aviação comercial, as rotas entre Londres e Paris eram um experimento perigoso, aviões frágeis, instrumentos limitados, tempestades imprevisíveis. Foi nesse cenário tenso que nasceu a ideia de um pedido de socorro que qualquer torre pudesse entender sem hesitar. Frederick Stanley Mulford não era um magnata, não era dono de companhia aérea, não era um engenheiro famoso. Era um operador de rádio britânico no aeroporto de Croydon, um dos primeiros grandes centros de aviação do Reino Unido. Ele passava horas ouvindo transmissões falhadas, sotaques diferentes, interferências que transformavam frases inteiras em ruído metálico. As aeronaves que cruzavam o Canal da Mancha tinham tripulações inglesas e francesas, e muitas nem dominavam o idioma do outro lado. Quando algo dava errado, a comunicação virava um labirinto. Mulford recebeu a missão de criar uma palavra curta, clara, impossível de ser confundida, que soasse forte mesmo em rádios precários. Ele adaptou do francês Femme-Aides, que significa me ajude, transformando na forma fonética Mayday. Uma palavra simples, mas carregada de urgência absoluta, criada não para conforto, mas para sobreviver. O Mayday não foi aceito como se fosse uma invenção milagrosa da noite para o dia. No mar, marinheiros já utilizavam o famoso SOS em código Morse, 3 pontos, 3 traços, 3 pontos. O problema é que o SOS funcionava perfeitamente em telégrafo, mas por voz ele não tinha a mesma clareza. Alguns operadores defendiam que bastava adaptar o que já existia. Outros temiam que uma palavra de origem francesa causasse resistência em países que disputavam poder e influência nos céus e nos oceanos. Havia rivalidade entre aviação e navegação marítima, cada setor querendo impor seus próprios padrões. Em um mundo ainda marcado por guerras recentes, a padronização internacional era quase uma batalha diplomática. Mesmo assim, o Mayday começou a ser usado em 1923 e foi oficialmente reconhecido alguns anos depois, tornando-se padrão internacional.
Enquanto isso, as aeronaves ficavam maiores, mais rápidas e mais numerosas. Companhias aéreas surgiam em vários países, muitas com tripulações que mal compartilhavam o mesmo idioma. Havia voos alemães, franceses, britânicos, americanos, cada qual com seus protocolos internos. Imagine um piloto em pane tentando explicar em inglês rudimentar que está perdendo altitude, com o motor falhando, gelo nas asas e passageiros em pânico. Uma única palavra universal resolvia o caos: Mayday, repetido 3 vezes, sem espaço para dúvida. Era o sinal máximo de perigo imediato, risco real de queda, fogo a bordo, perda de controle. A partir do momento em que a torre ouvia aquilo, todos os outros rádios ficavam em silêncio. O céu se organizava ao redor daquela emergência. A palavra de Mukford virava a prioridade absoluta. E ele ficou rico com isso? Não. Frederick Stanley Mukford não patenteou o termo, não recebeu royalties, não fundou empresa de comunicação aérea. Ele continuou sendo um profissional comum, reconhecido apenas historicamente. Enquanto companhias aéreas se tornavam gigantes bilionárias e fabricantes de aviões transformavam metal em impérios industriais, o homem que criou o grito universal de socorro morreu sem fortuna ligada à sua criação. Não houve uma marca que se intitulasse oficialmente dona do Mayday, porque o código foi absorvido como patrimônio internacional. Com o tempo surgiram outros termos complementares, como PAM-PAM para emergências menos graves e Security para avisos importantes, mas nenhum carrega o peso psicológico do Mayday. Quando essa palavra ecoa, o medo é imediato, a tensão é real, e todos sabem que algo pode terminar em tragédia. O mais impressionante é que o Mayday atravessou décadas, guerras, avanços tecnológicos e continua intacto. Dos rádios chiando nas cabines abertas dos anos 20 aos modernos sistemas digitais de comunicação por satélite, a palavra permaneceu a mesma. Ela foi ouvida em acidentes históricos, em pousos forçados milagrosos, incêndios a bordo que quase terminaram em desastre total. Cada vez que foi pronunciada, significou que uma tripulação estava lutando contra o tempo. E por trás desse momento de terror, está um operador de rádio que pensou além do seu tempo, entendendo que a aviação não precisava apenas de motores mais fortes, mas de comunicação precisa. Em um ambiente onde segundos decidem vidas, a clareza salva mais que tecnologia. Hoje, quando você olha um avião sendo montado, asas sendo encaixadas, turbinas testadas com potência absurda, dificilmente pensa que uma simples palavra pode ser tão vital quanto todo aquele aço. Mas se algum dia, em pleno voo, você ouvir no sistema interno ou nas comunicações externas o piloto declarar Mayday, saiba que aquilo não é teatro, não há exagero. É o nível máximo de alerta, a linha que separa controle de desastre. E essa linha foi desenhada por alguém que não buscava fama, mas eficiência. Um nome que poucos conhecem, mas que ecoa toda vez que o céu entra em crise. Frederick Stanley Mukford transformou 2 sílabas em um protocolo que organiza o caos global. Se você chegou até aqui, é porque entende que por trás de cada palavra, de cada objeto e de cada sistema que usamos todos os dias, existe uma história que quase ninguém conta. Aqui você não vê só como as coisas funcionam, você descobre quem colocou a primeira peça nesse quebra-cabeça. Na tela final estão 2 vídeos esperando por você, 2 histórias que vão ampliar ainda mais essa visão sobre o mundo invisível das invenções. Se inscreva no canal, ative todas as notificações e continue conosco nessa jornada. Porque falar sobre o que existe é fácil, agora descobrir quem inventou, quem enfrentou resistência, quem quase foi esquecido, isso é para quem quer ir além. E o próximo nome pode te surpreender ainda mais.